Bom dia, galerinha dos primeiros anos. Espero que vocês estejam todos bem. Como de costume, né? Como a gente combinou, eu vou sempre começar a aula com uma correção da atividade anterior para que vocês percebam o que vocês erraram, né? O que poderia ter sido melhor elaborado, tá certo? Então vamos lá. Eu passei na semana passada 3 questões sobre Egito Antigo para a gente finalizar o conteúdo de Egito Antigo, certo? Foram 4 questões, sendo 3 de marcar e uma subjetiva, né, discursiva, de escrever, certo? Então vamos lá. Primeira questão. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito Antigo evoluíram, acumulando características comuns e peculiaridades culturais. O que é que significa dizer? Que ambos os estados eram teocráticos, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. O que é que significa? Significa que a religião tinha um papel essencial até mesmo na questão da política, do Estado, né? Por quê? Porque o faraó e o rei, no caso da Mesopotâmia, eram vistos como figuras divinas, certo? Então, eles tinham isso em comum. Porém, cada estado desse, apesar de ser teocrático, teve também, apesar de semelhanças, teve também diferenças, certo? E aí vem a questão. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano porque embalsamar é a mesma coisa de mumificar, certo? Então a gente já sabe que os egípcios mumificavam os corpos porque eles acreditavam em uma possível vida após a morte. Principalmente, né, tinham aquele cuidado todo, no caso, principalmente do faraó. Então a resposta correta, essa aqui, depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado. Eu acredito que quem assistiu a aula minimamente, com a mínima atenção, não teve nenhuma dificuldade de responder, principalmente essa primeira questão, gente, estava muito fácil, tá? Segunda, o legado cultural egípcio é imenso, ou seja, o que eles deixaram de cultura, de conhecimento para a humanidade é imenso. Sobre isso, é possível afirmar que, graças à prática da mumificação, os egípcios o quê? Aprofundaram o conhecimento da anatomia humana, ou seja, o conhecimento sobre o corpo humano, assim, e sabiam, dessa maneira, relacionar doenças com o que as causava, tá certo? Então, os egípcios deixaram muito fortemente esse legado relacionado à questão do conhecimento sobre o corpo humano e, consequentemente, sobre medicina também. Terceira questão. A atuação do Estado na vida econômica dos povos da Antiguidade Oriental, entre eles os egípcios, né? Porque todos os povos que a gente está estudando até agora são povos da Antiguidade Oriental, tá? Inclusive os que a gente vai começar hoje, que são os povos fenícios, certo? Principalmente em relação à agricultura, foi bastante acentuada, sendo justificada por eles como, então, o Estado era muito ativo na vida econômica dos povos, controlava muito, principalmente a questão da agricultura. Lembre aí da Mesopotâmia e do Egito, que havia, inclusive, um tributo que era pago em forma de trabalho, e esse trabalho era nas terras do faraó, produzindo para o faraó, certo? Então, como é que eles justificavam essa necessidade desse trabalho na agricultura, principalmente? Resposta correta, responsabilidade atribuída aos governantes para zelarem pelo bem comum. Então, eles justificavam esse controle que o Estado tinha, né, sobre a vida econômica dos povos, dizendo que é necessário que a população faça isso para que nós, governantes, no caso do Egito Faraó, possa zelar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos, possa distribuir essa produção de grãos e alimentos, possa cuidar da questão religiosa, entenderam? Com obras públicas como diques e tal. E por fim, explique a seguinte afirmação. Na sociedade egípcia, praticamente não havia mobilidade social. E agora que eu vi que eu talvez tenha confundido vocês, né? Coloquei aqui uma interrogação, não era para colocar uma interrogação. Aqui era um ponto final.
Explique a seguinte afirmação. Era uma afirmação, não era uma pergunta. Na sociedade egípcia, praticamente não havia mobilidade social. Né? Então, primeira coisa era explicar essa afirmação. E segunda coisa, dizer se a sociedade na qual a gente vive hoje apresenta mobilidade social e explicar. Certo? A pessoa aqui, que provavelmente, eu tenho certeza que essa pessoa não assistiu a aula, ela colocou sim, tem carros, motos e metrôs. Então, essa pessoa entendeu mobilidade social como o fato de ir e vir, de se deslocar. Mas a gente está falando mobilidade social na sociedade, a gente está falando da questão de poder sair de uma classe e ir para outra, tá? Então, esqueçam isso aqui, tá? Eu coloquei, porque a pessoa, se estiver assistindo aí a aula, vai saber que eu sei que ela não assistiu a aula, certo? A aula sobre Egito, porque não tem condição de cometer um erro desse, tá bom? Outro aluno respondeu essa última questão da seguinte maneira: sim, mas muito pouco, pois nós vivemos numa grande desigualdade social. E está parcialmente correto, né? Faltou só explicar a afirmação, tá? Mas aí ele já conseguiu, e foi uma das poucas pessoas que conseguiu fazer essa reflexão relacionada à desigualdade social, né? Então, a mobilidade social na nossa cidade há, né? Porém, ela ainda não é algo simples e fácil de ser alcançada, porque existe uma grande desigualdade, né, de renda, de distribuição de renda, como todo mundo sabe, ok? E aí eu vou colocar aqui agora para vocês uma resposta completa para essa questão, né? Uma sugestão, vamos dizer assim, de resposta. Então, vamos lá. Resposta. Então, a primeira coisa não foi explicar a afirmação, então vamos começar com isso. Vamos explicar a afirmação. Galera, eu tô percebendo que vocês têm uma grande dificuldade de interpretação. Vamos trabalhar isso. Agora vocês precisam me ajudar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro comando, qual foi? Explique. Explique a seguinte afirmação. Na sociedade egípcia, praticamente não havia mobilidade social. Aqui, né, é uma afirmação, ok? Na sociedade egípcia, praticamente não havia mobilidade social. Vamos para a explicação da afirmação. A afirmação se refere ao fato de que, no Egito antigo, era praticamente impossível nascer em uma classe social e conseguir ascender socialmente, ou seja, sair de uma classe social mais baixa e ir para uma mais alta. Ou seja, se você nascia camponês, seus pais lhe ensinavam esse ofício e você se tornava camponês na sua vida adulta. Certo? Segunda parte da pergunta. A sociedade na qual vivemos apresenta mobilidade social? Sim ou não? Explique. E aí, na nossa sociedade, a mobilidade social é possível, né? Ou seja, sim, existe. Principalmente em função da oferta de educação pública, que possibilita que mesmo os filhos de pessoas de classes baixas alcancem uma formação que lhes farão ascender socialmente. Porém, de novo, isso não é uma coisa simples e fácil, porque a gente sabe que mesmo tendo acesso à educação pública, ainda há uma grande desigualdade na qualidade do ensino, né? Se você comparar, por exemplo, com as escolas privadas e as escolas públicas, vocês bem sabem disso. Né? E há também uma dificuldade relacionada ao aluno, principalmente de escola pública, o caso de vocês, entenderem a importância da educação justamente para fazer esse processo aqui de transformação social. Eu acho que pouca gente percebe que quando vocês estão tendo acesso à escola, vocês estão tendo a possibilidade de transformar a sociedade. Porque a maioria das pessoas que estão numa escola pública vem de classes mais baixas, né? E essas classes mais baixas podem vir a ter uma mobilidade social, ascender socialmente, se essa educação é valorizada por essas pessoas. Infelizmente, na educação pública, que é onde mais deveria haver essa consciência, não há. Pelo contrário, né? Nas escolas privadas, os pais incentivam muito, né? Os próprios alunos têm essa consciência, grande parte pelo menos, tem essa consciência de que precisam estudar, de que precisam fazer uma faculdade, enfim, ter acesso ao ensino superior e tal. Então,
eu queria atiçar vocês, instigar vocês a esse pensamento crítico. Era essa a minha intenção com essa questão. Que vocês pensassem criticamente na própria realidade de vocês, tá? Então, hoje a mobilidade social é possível, mesmo com as desigualdades sociais que a gente tem, como eu já falei, como o próprio aluno falou, outro aluno falou lá, que eu não posso dizer quem é, mas, né, algo que possibilita, com certeza, isso é a questão do acesso à educação pública, né? Por mais que ela precise caminhar muito no sentido de melhorar a sua qualidade, a própria oferta dela para todos, né, sem nenhum tipo de distinção, é algo que facilita extremamente essa questão da mobilidade social. Então, queridos, façam o favor de transformar a sociedade, tá? Valorizem isso, porque é isso que vai transformar a sociedade. É quando a gente tiver essas classes mais baixas conscientes de que a educação delas é que vai fazer com que lá em cima tenham pessoas que venham lá de baixo, que pensem no lá de baixo, certo? E aí eu tô falando em todo tipo de posição, médico, professor, juiz, tô falando de todo tipo de emprego, né, que vai mexer com a tua situação social por causa da questão da renda que você vai ter, tá certo? Então, sobre a correção era isso, agora a gente vai partir para focar nas últimas civilizações orientais que a gente vai estudar, né, que são os fenícios, hebreus e os persas. Hoje nós vamos focar somente no povo fenício, na civilização fenícia, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje nós iremos começar a falar sobre os últimos povos das civilizações orientais que a gente vai investigar, que são os fenícios, hebreus e os persas. No caso, hoje, o nosso foco é nos fenícios, na civilização fenícia, ok? Nós já estamos num ponto, galera, que a gente pode começar a conseguir fazer comparações, né? Já que a gente já estudou outros povos da antiguidade. Então, fiquem atentos para tentar fazer esse trabalho, esse exercício mental de comparar, que aí você vai ficando com mais significado para você. Comparar com os egípcios, comparar com os povos mesopotâmicos, entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês é a questão tanto da localização geográfica quanto da temporal, que é meio que para situar vocês, certo? Então, a localização geográfica dos fenícios, onde é que estava a Fenícia, né? A Fenícia se localizava no Oriente Médio. Hoje, a região corresponde a um país chamado Líbano, tá? Observem que essa era a localização da Fenícia, né? De cara já dá para perceber que não é um território muito grande, tá? A gente vai falar sobre isso já já. Em relação à localização temporal, a ocupação dessa região por povos nômades, né? Povos daqui do Oriente que vieram, começaram a se fixar na região, começou aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Embora a gente possa dizer que o apogeu realmente dessa civilização foi em torno de 1.500 anos antes de Cristo, tá certo? Isso aqui, ó, eu gostaria de lembrar para vocês que fala muito sobre a questão do processo histórico, né? Assim como a gente viu em relação ao Egito, que inclusive está aqui, nenhuma civilização ela floresce, chega ao seu ápice do dia para a noite, né? Então, quando a gente fala do Egito, por exemplo, a gente percebe isso. Houve uma ocupação muito anterior ao momento no qual você vai ter uma civilização extremamente complexa, né? Rica, desenvolvida e tal, certo? Esse mapa aqui que eu mostrei para vocês é um mapa do mundo antigo. O que é que isso significa? Significa que é um mapa do mundo, principalmente aqui, né, no caso do Oriente, no período da Antiguidade, no período histórico, lembra lá das primeiras aulas que a gente ainda teve presenciais, do período histórico da Antiguidade ou Idade Antiga, certo? Agora vamos tentar partir para um olho mais investigativo, para a gente ir tirando realmente conclusões. O que será que a localização geográfica da Fenícia pode nos dizer sobre esse povo, né? Então vamos analisar aqui algumas características que a gente observa no mapa. Primeiramente, a gente vê claramente que há uma aproximação dos fenícios com o
mar. Então, era um lugar que tinha um acesso privilegiado ao mar, especificamente ao mar Mediterrâneo. Por outro lado, a gente percebe que não há presença de grandes rios, como acontecia, por exemplo, no Egito e na Mesopotâmia, que a gente já estudou a Mesopotâmia da mais para cá, certo? Então, no caso desse povo aqui, não há presença de grandes rios, mas há uma aproximação muito forte com o mar. Outra coisa que também deve ser levada em conta é que a região da Fenícia é uma região muito montanhosa e com poucas terras férteis. Preste atenção nessa informação, certo? A região que formava a Fenícia era basicamente uma faixa litorânea de cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Então, era um local pequeno, né? Essa civilização era pequena, territorialmente falando. Para você ter uma noção, o estado da gente, a Paraíba, tem 56.800 quilômetros quadrados aproximadamente. Então, daí dá para você observar como era um espaço pequeno da Fenícia, né? Claro que a gente vai ver que eles vão aumentar o seu território, né? Mas aumentar de forma colonizando algumas áreas aqui, mas isso vai ficar para daqui a pouco, certo? Então, diante dessas características, localização privilegiada em relação ao mar, poucas terras férteis, área montanhosa e poucas presenças de rios. O que é que já dá para o aluno sagaz se ligar? Já dá para se ligar que, provavelmente, a atividade econômica principal dos fenícios não era a agricultura, tá? Já dá para tirar essa conclusão. E já que eles eram muito próximos ao mar, talvez isso indique a atividade econômica principal deles. E qual era essa atividade econômica? Inicialmente, muito foco na pesca e, posteriormente, como é que eles enriqueceram? Com o comércio marítimo, tá? Se alguém pensou nisso aí, parabéns, aí tá raciocinando legal, tá certo? Então, esses são alguns pontos que, através da observação da própria questão geográfica dos fenícios, a gente pode ir tirando algumas conclusões, certo? Outra questão interessante é que eles se organizaram territorialmente e administrativamente em cidades-estado, tá certo? Aqui tem um mapa que mostra isso. Algumas das cidades mais importantes da Fenícia foram Biblos, Sidon e Tiro, tá? São as 3 cidades-estado mais importantes da Fenícia, cidades mais desenvolvidas. E aí é interessante a gente observar o quê? Que essas cidades, elas faziam parte de um mesmo povo, era o mesmo povo fenício, porém eles eram autônomos politicamente e administrativamente. É isso que a gente chama de cidade-estado. A gente já estudou isso quando a gente falou de Grécia. Não sei se vocês estão lembrados, tá? Então, era igual o que acontecia na Grécia Antiga. Havia hábitos culturais semelhantes, havia atividades comerciais semelhantes, né? Atividades econômicas semelhantes. Havia uma sociedade semelhante também à sua divisão, à sua organização, assim como religiosamente também, porém elas eram autônomas entre si, tanto política quanto administrativamente, geralmente governadas por reis, geralmente eram monarquias, tá? Monarquias nas quais os reis vinham de uma elite, por isso a gente chama de aristocracia, porque vinha de uma elite. Geralmente o governante vinha de uma elite, tá certo? E aqui, galera, nesse momento eu gostaria que vocês se ligassem em uma coisa importante que a gente vai falar agora, que é a questão da organização social, de como funcionava a sociedade fenícia. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu quero que vocês observem que aqui a gente percebe uma semelhança em relação ao Egito Antigo. Assim como no Egito Antigo, a sociedade fenícia era uma sociedade estamental. O que é que isso significa? Significa que era uma sociedade rigidamente hierarquizada,
ou seja, quem estava acima tinha algum poder, fosse econômico ou político, sobre quem estava abaixo, e também era extremamente dividida, ou seja, dificilmente as pessoas que estavam aqui tinham contato com quem estava aqui. E além de tudo isso, o que é que uma sociedade, qual é a característica mais marcante de uma sociedade estamental? É o fato de haver pouca ou nenhuma mobilidade social. Galera, pelo amor de Deus, mobilidade social significa o quê? Conseguir sair de uma classe ou de um estamento, aqui no caso é melhor a gente falar estamento, sair de um estamento e ir para outro, ou seja, ascender, subir socialmente, tá certo? É isso que significa mobilidade social, não é se mover no sentido de transporte, não, tá certo? Então, aqui a gente observa uma semelhança tanto em relação ao Egito, quanto em relação aos povos da Mesopotâmia. E o que é que a gente pode já dizer de cara? Que todos os povos que a gente estudou até agora, da Antiguidade Oriental, todos eles tinham uma sociedade estamental, né? Isso já dá uma caracterização para a gente mais geral, mais generalizada. Por que eu estou dizendo isso, galera? É importante fazer essas comparações, porque, claro que você, lá quando chegar no terceiro ano, você não vai lembrar de todos os detalhes sobre todos esses povos. Mas se você fizer esse exercício comparativo e perceber características gerais, vai ficar muito mais fácil para você, quando isso for abordado lá no futuro, para você no terceiro ano no Enem, por exemplo, de você lembrar, de você realmente ter percebido que se trata de uma característica mais geral. E agora eu vou falar de outra coisa que é uma característica também generalizada das civilizações da antiguidade. E aí eu não estou falando não somente da antiguidade oriental, mas também da antiguidade ocidental, que se refere à Grécia e Roma, tá? Quando fala antiguidade ocidental, a gente está falando de Grécia e Roma, que é a questão da religião. A religião, para a maioria dos povos da antiguidade, a esmagadora maioria, era politeísta, ou seja, muitos deuses, acreditavam em muitos deuses. Isso era o mais comum. Por quê? Porque esse povo, na antiguidade, galera, a gente entende como os primeiros passos da humanidade, né? E a humanidade estava tentando ainda explicar alguns fenômenos, como, por exemplo, fenômenos da natureza, trovões, raios e tal. E como é que a galera explicava isso? Explicava por meio da presença da vontade dos deuses. Era a forma que eles achavam, nesse momento, mais óbvia de explicar. Então, por isso, eles atribuíam várias questões da vida cotidiana a um Deus específico, tá certo? Isso aí é uma tentativa da gente entender, porque a maioria desses povos eram politeístas. Uma coisa específica mais dos fenícios é que eles representavam os deuses deles de maneira antropomórfica. O que é que significa? Na forma mórfica, morfológica vem disso, é de forma, formato. Então, de forma humana, tá? Então, as representações geralmente dos deuses fenícios eram com forma humana. E aí, ó, por gentileza, alunos sagazes, comparativamente com o Egito, é uma diferença ou uma semelhança? As duas coisas, tá? Porque os egípcios, eles tinham uma característica interessante. Eles tanto representavam de maneira antropomórfica como antropozoomórfica e zoomórfica. O que é que significa? Tanto eles representavam de maneira humana, quanto eles representavam como um animal, quanto eles representavam misturando a figura humana com o animal, tá? Essa deusa aqui é a deusa Estar, que é a deusa dos bens materiais, tá? E é muito interessante que haja uma deusa dos bens materiais, né, no caso dos fenícios, já que eles eram tão ligados à questão do comércio. Então faz todo sentido que eles tivessem uma divindade para essa questão também, certo? Uma curiosidade ou algo interessante a gente perceber é que os avanços marítimos que os fenícios efetuaram na antiguidade só foram se repetir no final da Idade Média, para você perceber o quanto eles evoluíram no quesito marítimo, né? Na questão náutica, no desenvolvimento náutico, porque tudo que eles fizeram, as coisas que eles fizeram, algumas das trajetórias marítimas que eles fizeram só se repetiram no final da Idade Média.
Agora a gente vem finalmente aprofundar e compreender qual era a atividade econômica principal dos fenícios. Como a gente falou, eles não tinham extensas faixas de terra, as terras não eram muito férteis, então a gente descartou a agricultura e percebeu que eles tinham uma vocação, vamos dizer assim, mais para a questão do comércio marítimo, certo? E aí, nesse ponto, os fenícios são muito interessantes, porque eles fizeram um tipo de revolução que bate na gente até hoje, ou seja, que impacta na gente até hoje. A gente vai entender isso já já, certo? Então, antes da gente partir para cá, eu queria só voltar nesse mapinha aqui, ó, que mostra a questão das rotas comerciais que os fenícios efetuaram, tá? Então, aqui a gente tem também todos os tipos de produtos que eles comercializavam, certo? Comercializavam até pessoas, certo? Esses escravos que a gente está vendo aqui, na verdade, eram pessoas prisioneiros de guerra, de desses lugares aqui, e aí eles compravam, ou melhor, trocavam muitas vezes produtos por escravos. As atividades comerciais, galera, inicialmente, elas vão acontecer principalmente por meio de troca, ou melhor dizendo, tem uma palavra para isso que é escambo, troca. Né? Então, ia lá, aí trocava, vamos supor, vidro por cobre. Né? Então, eles levavam vidro e alguma região que tinha cobre pagava com cobre, certo? Posteriormente foi se desenvolvendo a questão da moeda, né? A questão do dinheiro, assim, físico, a moeda. Mas isso também não foi algo tão amplo. Geralmente acontecia por meio de trocas mesmo, tá certo? E aí, galera, vamos observar aqui agora algumas das demandas, ou seja, das necessidades que aconteceram por causa do desenvolvimento do comércio. Eles estabeleceram cidades portuárias, ou seja, cidades que basicamente eram importantes porque tinham um porto. Aí você lembra do porto de Cabedelo. Qual é a intenção do porto? É ser a porta de entrada para mercadorias pelo mar. Então, eles estabeleceram várias cidades portuárias. Foi assim que eles aumentaram um pouco o seu território. Eles meio que colonizaram algumas cidades no litoral do mar Mediterrâneo, certo? Fundaram algumas cidades, por exemplo, Cartago é uma delas. Desenvolveram bastante o artesanato, tanto que a figura do artesão na sociedade fenícia vai ter uma certa representatividade, né? Porque eles eram os trabalhadores que produziam as mercadorias que eram amplamente negociadas. Por exemplo, joias, vidros, tecidos e outros. Eu gostaria de fazer uma observação especial para os tecidos, porque os fenícios eram principalmente conhecidos por causa dos seus tecidos coloridos, né? Da comercialização de tecidos coloridos, certo? E aí eu coloquei duas fontes históricas aqui, antes da gente finalizar com essa discussão final, eu coloquei duas fontes históricas aqui para treinar o olho interpretativo de vossas senhorias, para ver se a gente consegue melhorar o desempenho de vocês nas atividades, tá certo? Então, vamos lá. Fonte histórica, para quem não lembra, são, na verdade, vestígios da atividade humana que acabam por nos dizer algo sobre o passado. São pistas sobre o passado. Imaginando que você é um detetive. Então, você encontrou aí essa moeda. Essa moeda que você percebe que é uma moeda antiga, né? Ela não tem inscrições, ela não tem nada escrito, né? Então, você não tem como, obviamente, interpretar de maneira escrita. E aí, o que é que sobra? Sobra você analisar os aspectos de imagem que aqui nós temos, tá? Então, essa é uma moeda fenícia. Quais são as características aqui que demonstram que é uma moeda fenícia? Primeiro, galera, a embarcação. A embarcação deixa muito claro que está relacionada a uma civilização que tinha uma familiaridade com o mar, né? Outra coisa que também reforça isso é a presença desse monstro mitológico, metade peixe, metade cavalo, né? Hipocampo, o nome dele, tá? Então,
já demonstra para a gente que se tratava de uma civilização que tinha muita familiaridade com o mar. E se é uma moeda, está remetendo justamente à questão do comércio, tá? Então, se eu estivesse pedindo para vocês fazerem um tipo de interpretação, era isso que eu queria que vocês observassem. Esses elementos que nos dão pistas de algo, tá certo? Então, aqui nós temos a moeda fenícia, que é uma fonte histórica e material que a gente pode usar para reforçar algumas das coisas que a gente já sabe sobre os fenícios. E aqui eu tenho uma imagem de uma embarcação fenícia, tá? Que é uma embarcação que você pode perceber que ela tem umas características interessantes. Essa embarcação ela não era para transportar mercadoria, ela era para escoltar as embarcações que transportavam a mercadoria. Como assim, professora? Olha só, era necessário que os barcos que levavam mercadoria fossem protegidos, porque muitas vezes poderia acontecer o quê? A ação de piratas que roubavam as cargas, ou mesmo ao chegar nos portos, né? Também poderia acontecer algo desse tipo. Então, as embarcações com mercadoria geralmente eram escoltadas por esse tipo de embarcação chamada birreme, tá certo? Que tem aqui, ó, 2 fileiras de remos, né? Tem aqui a vela, os escudos, essa ponta, né? Que demonstra aqui o quê? Uma possibilidade de conseguir naufragar outra embarcação, né? Furando aqui a parte de baixo de outra embarcação, certo? Então, observem esses elementos, vai ter uma questão sobre isso para vocês treinarem o olho histórico investigativo de vocês. Por fim, vamos falar da questão mais importante sobre os fenícios, é aquilo que você não pode esquecer sobre os fenícios. Se você disser assim, professora, quais são as características principais dos fenícios que eu não posso esquecer de jeito nenhum? O fato deles serem grandes comerciantes marítimos e o fato deles terem desenvolvido um sistema de escrita revolucionário. Por quê, professora? Porque, se você lembrar dos egípcios e dos mesopotâmicos, eles também desenvolveram um sistema de escrita, mas era extremamente complexo e difícil, não era acessível. As pessoas, é tanto que a gente tinha a figura do escriba, né? Que tinha toda uma posição social diferenciada porque dominava a arte da escrita. No caso dos mesopotâmios, no caso dos fenícios, eles precisavam de uma coisa prática, que era o comércio. Então, eles precisavam de um sistema de escrita fácil, simples, que fosse possível a grande parte das pessoas terem acesso e conseguir efetuar essa escrita, tá? Então, por isso, eles desenvolveram, né, para registrar as transações comerciais, eles desenvolveram um sistema de escrita baseado num alfabeto fonético. O que é que significa? Que cada caractere tinha um som, por isso fonético. Fonético vem disso, de som. Por isso que a gente tem os fones de ouvido, né? Então, caracteres fonéticos, cada caractere com um som, e juntando isso tudo você tinha uma palavra, né? Um som de uma palavra, tá? Então, isso parece muito com o que a gente tem hoje, né? É ou não é? E é isso mesmo, é porque a origem do nosso alfabeto é fenícia, tá? Então, olha só, eles aproximadamente 1500 anos de Cristo desenvolveram esse alfabeto com 22 caracteres, cuneiformes e fonéticos. Somente havia consoantes, interessante, né? Eles só usavam as consoantes. O que é que isso demonstra? Que eles prezavam pela praticidade. Quanto mais prático, melhor. Então, somente as consoantes para ser ainda mais rápido. Aprenderam com os egípcios e passaram a usar rolos de papiro. Então, inicialmente, eles cunhavam em tábuas de argila esses caracteres. Depois, como eles eram comerciantes, né? E aqui tem uma coisa interessante. O comércio também possibilita isso. Possibilita você trocar questões de hábitos culturais com outros povos, né? Então, eles aprenderam com os egípcios e passaram a usar rolos de papiro, que facilitavam ainda mais a escrita, né? O suporte escrito, tá? E aí, o que é que isso tem a ver com o nosso alfabeto? Tudo, porque posteriormente, em torno do século IX a.C., os gregos fizeram adaptações no alfabeto fenício, introduzindo as vogais.
Depois, os romanos também se apropriaram desse alfabeto, fazendo algumas alterações e dando origem ao alfabeto latino, que usamos até hoje. Por que alfabeto latino? Porque a língua romana era o latim, por isso alfabeto latino, que usamos até hoje. Ou seja, queridos e queridas, os fenícios deram origem ao nosso alfabeto, tá? O maior legado aí que eles deixaram foi justamente essa questão do alfabeto fonético. Sobre os fenícios é isso, galerinha. Se liguem agora na explicação da atividade dessa semana. Caprichem, façam com cuidado. Eu acho que eu estou me esforçando ao máximo para explicar o melhor que eu posso para vocês, com essa dificuldade da questão de tempo também, para não deixar tudo muito longo. Mas a intenção é que vocês realmente peguem o que viram aqui na aula e agora apliquem. Agora é o momento de vocês verem realmente se vocês conseguem estabelecer um aprendizado de fato, tá bom? Então, bom trabalho, façam a atividade com gosto, me orgulhem. Um cheiro para vocês e até semana que vem. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, apelo contra o plágio, tá? A atividade de Egito foi absurda no sentido de plágio, né? Eu espero que a da semana passada, que eu ainda não corrigi toda, eu não veja mais isso, mas plágio demais da internet, copiado e colado de outras pessoas, sabe? Vocês sabem que tá valendo nota, então a nota vai ser referente à qualidade das respostas, tá? Então, se liguem aí nisso. Eu espero que a gente consiga melhorar a qualidade dessas respostas de vocês. Lembrando da importância de fazer as atividades, né? Assistiu a aula, conseguiu compreender, vai lá aplicar. É o momento de aplicar, de raciocinar sobre o assunto. Não tem sentido ficar nesse vício, né, de copiar e colar. São 3 questões essa semana. Uma objetiva de marcar, que eu não vou ler, é simples, bem simples. Tá aqui pedindo uma semelhança entre o Egito e a Fenícia, tá? Segunda é uma questão interpretativa, uma questão um pouquinho mais, você deve ter mais cuidado. Então, vamos lá. A imagem a seguir representa um birreme fenício, que a gente acabou de falar, que apresentava 2 fileiras de remos. Observe a imagem e responda. São 2 perguntas. Então, vamos lá. Quais aspectos da embarcação sugerem que ela era capaz de atingir grandes velocidades? Então, o que é que você vai fazer? Pegar o seu olho clínico aqui e olhar quais são as características dessa embarcação que demonstram que ela era capaz de ser veloz, ser rápida, tá bom? Então, aqui necessita de interpretação e não é nada difícil, né, minha gente? É fácil aqui. Letra B. Essa embarcação tinha finalidades comerciais ou guerreiras? Aí você vai responder: guerreiras, comerciais, por isso, isso, isso e isso, porque dá para observar isso, isso e isso, né? Então, se você for responder que ela tem finalidade comercial, ela apresenta finalidade comercial porque se observa a presença de tal coisa, tal coisa, tal coisa, certo? Então, é um trabalho aqui de interpretação, juntando aí com os conhecimentos que você adquiriu sobre o povo fenício. E a terceira, galera, é uma questão sobre o Colabore 9, que tem a ver com o conteúdo, tá certo? Então, as atividades de Colabore 9, elas têm que ser referentes ao conteúdo, e às vezes fica bem difícil de fazer isso. Mas eu tentei fazer, certo? Então, essa questão do Colabore 9, ela se refere a um documento mundial, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Agenda 2030, tá? É uma agenda de coisas que os líderes mundiais se comprometem a fazer, né, para a gente chegar em 2030 com alguns pontos sendo vencidos, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns objetivos ligados à erradicação da fome, por exemplo, à melhora do meio ambiente, enfim, coisas desse tipo. E aí ela propõe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para a gente atingir, para o mundo atingir até 2030. Entre eles está o objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis.
O que a gente vai falar está referido à questão da sustentabilidade. Ao estudarmos os fenícios, observamos que eles trocaram as tabuletas de argila pelo papiro como forma de suporte para a escrita, né? Hoje nós usamos o papel, que foi uma invenção chinesa de 105 d.C., né, que ganhou o mundo. Atualmente no Brasil, estima-se que cada pessoa consome cerca de 10.100 folhas de papel por ano. Apesar do papel se degradar relativamente rápido, de 3 a 6 meses, a sua produção, gente, consome muita água, principalmente muita água. E também, vocês sabem que vem das árvores, né? Então, das fibras das árvores, então, da madeira. Então, também pode ocasionar desmatamento. Muitas desses papéis são produzidos com madeira reflorestada, ou seja, que eles ficam replantando, mas mesmo assim isso causa impacto também no meio ambiente, tá? A questão do consumo consciente e diminuição de impactos ambientais é essencial para a gente atingir a sustentabilidade e para atingir esse objetivo 11. Sendo assim, diante do problema que foi exposto, desse problema do consumo, né, exacerbado de papel, elabore uma sugestão para diminuir o consumo de papel. Dica: para isso, pense nas situações do cotidiano em que você observa um uso desnecessário ou que poderia ser substituído por outra coisa, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Hora aí de ter ideias, hora aí de ser inovador, de pensar como a gente poderia diminuir esse consumo, né? Então, já teve alguma situação que você olhou assim e disse, olha que uso desnecessário poderia ser substituído por tal coisa, né? Enfim, vai aí da criatividade de vocês, tá certo? Então, elaborem aí uma sugestão, tá certo? Que essa é a nossa questãozinha aqui referente ao Colabore 9, que tem um link aí com o conteúdo de história dessa semana, tá ok? Galera, essas são as questões. Por favor, façam com atenção, façam com cuidado, façam com capricho. Lembrem que aqui é o momento de vocês realmente efetivarem o aprendizado. É o momento de vocês, é o momento de pegar aí aquilo que você assistiu na aula, você conseguir perceber se você compreendeu e fazer o esforço de compreensão agora, tá certo? Então, bons estudos para vocês, até semana que vem, assistam a aula, façam a atividade com cuidado, como eu disse, tá bom? Sem plágio, por favor, porque senão vai ser zerado, como vocês já estão sabendo, tá bom? E já estava sendo, né? Na verdade. Um cheiro para vocês e até semana que vem com a continuação dos nossos estudos.